Essa minha terra é tão decupada de histórias, do arco de velhas ancestrais memórias. Num comprido grande rio, suas liras são trançadas na terra fértil que tudo nos dá. Até eu imaginar essa enorme serpente trocando a pele, ou mesmo frondosa árvore renovando a casca ou o telúrico dos tempos de imemoráveis estações. Por vir, tentando encontrar no inconsciente desse território o que seria a memória dos costumes, nos hábitos alimentares elo primeiro de ligação com a terra, o alimento sendo esse ato de vida e de comunhão cultural e social, embrenhei-me a perguntar para cada conterrânea e conterrâneo de casual encontro o que seria esse sabor que lhe faz alguma recordação. Nós, os seres humanos, temos experiências bem fortes com o alimento. A comida é um acalento, conforta, acolhe, requenta, reforça valores culturais intrínsecos, nos envolve profundamente. A comida é a genuína alma de um povo. É retrato colorido da rica e diversa mistura que somos. É sumário afetivo de memoráveis viveres. Ninguém vive sem comer. Os janduís são os nativos habitantes desse território. Aqui eles viveram durante centenas de anos e incontáveis gerações, no que então se formou a nossa cidade do Açu. Numa extensa região de muitos nomes, faziam parte da nação Tará-Iriú, quiçá a maior nação indígena do Nordeste brasileiro. Os Tará-Iriús se autodenominavam Otxucaiana e viviam em áreas do bioma da Caatinga, do Agreste e do Sertão, dos sertões de dentro, dos sertões de fora. Essa enorme e abrangente nação indígena, habitando os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí, Alagoas e Pernambuco, historicamente é composta por mais de 22 povos, de diversas línguas, e se organizaram sociopoliticamente sob a liderança do maioral Draruque, o Janduí, o imponente cacique Janduí, e posteriormente de seu filho Canindé, o Camotim, sendo do costume o povo formado levar o nome de seu líder. Ocupavam todas as terras do semiárido nordestino, convivendo nas bacias dos rios Piranhas-Açu, Apodi e respectivos afluentes. Observando especialmente os janduís, podemos notar algumas características que se considera comuns entre os povos Tará-Iriús. Em geral, eram nômades, praticando a pesca, a coleta e a caça, impulsionados pelas estações, das estiagens e das chuvas, realizando uma endomigração sazonal e endoterritorial, acompanhando os períodos de cheia e vazante do sagrado rio Otxu-Nog, o Grande, hoje chamado Rio Piancó e Rio Piranhas-Açu, que nasce na Paraíba e serpenteia por todo esse semiárido, desaguando no Oceano Atlântico. O Grande Rio, do Rio Grande do Norte, sendo esse nosso rio, o Rio Açu. Na extensiva jornada, os janduís anualmente desciam ao litoral, venturando as safras dos cajueiros, as festas de ritos de gerações e também a farta colheita de mel de abelhas e maribondos.
Baseado nas informações deixadas por cronistas seiscentistas, quando os portugueses travaram os seus primeiros contatos com os nativos habitantes do Brasil, cedo distinguiram dois grupos básicos. Os tupis habitavam o litoral e falavam a língua geral, o nhangatu, a língua boa, boa de aprender, já que essa era a língua usada em todo o litoral. Os demais indígenas, pelos tupis, chamados tapuias, estes eram falantes de diversos idiomas, e assim foram denominados gentios da língua travada pelos invasores europeus. À época das grandes navegações, ao contato mais próximo entre esses europeus e os povos indígenas, até então separados pelo Oceano Atlântico, deu-se primeiro com a nação tupi, habitantes do vasto litoral brasileiro. Os indígenas que não falavam essa língua geral da região costeira e habitavam os ainda desconhecidos sertões eram depreciativamente chamados de tapuias, significando os outros, e por isso considerados bárbaros. Normalmente, esses indígenas que habitavam o interior do Brasil eram conhecidos como tapuias, ou seja, não tinham a língua boa dos tupis, os habitantes do litoral, e eram considerados como bárbaros devido à repulsa sentida pelo colonizador português ante os hábitos culturais dos índios interioranos. O termo tapuia, portanto, não pode ser compreendido como um etnônimo, mas sim como uma noção historicamente construída. Seu significado básico está associado a uma noção de barbárie duplamente construída. São bárbaros aqueles assim considerados pelos outros que podem ser integrados mais imediatamente à cristandade, os tupis. Em outras palavras, se diz: cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Devemos ter ainda que a divisão entre tupi e tapuia compreendia uma noção de uma dupla barbárie, se assim podemos dizê-lo. A integração ou aceitação abstrata dos tupi como a humanidade a ser incorporada, e, portanto, como elementos legítimos do Império Cristão, implicava na inscrição dos tapuia como a barbárie, e que deviam ser exterminados. O termo foi utilizado inicialmente pelo cronista Gandavo, que usou essa expressão para uma aldeia específica de índios que habitavam perto do rio Maranhão da Banda do Oriente. Gabriel de Souza menciona, em 1587, que os primeiros habitantes da Bahia foram esses ditos tapuias, casta de gentio muito antigo, que teriam sido lançados fora da faixa litorânea por outro gentio seu contrário, que desceu ao sertão, a fama da fartura da terra e do mar província, que se chama Tupinaís. Esse povo primevo já tinha uma cultura centralizada na caça, valorizando socialmente as habilidades associadas a essa atividade. Seus principais produtos, portanto, são armadilhas, ferramentas e armas em madeira, para facilitar a captura de animais como mocós, pebas, veados, além de aves como nambu, seriema e juriti, e lagartos como o tejo. Já no ano de 1607, um cronista anônimo, certamente sacerdote e católico, descrevia esses chamados pelos tupis tapuias, moradores na capitania do Rio Grande. Há, também, nos limites desta capitania,
a poucas jornadas de caminho, duas nações tapuias, copiosas em número de gente, que afirmam os que vão a resgatar com eles, ser grande o número de gente, os quais todos se perdem por falta de obreiros, tendo pazes e comércio conosco, e havendo residência nesta capitania, mandando todos os anos a eles, por via de missão, se salvam muitos inocentes, e outros muitos adultos in extremis. Outras nações há também, aqui perto, de outros gentios, de menos gente, de que não fazemos caso, e para os quais Deus criou também o céu, e se perdem por falta de guias. Aqui se evidencia, na visão da época, os adjetivos que em si demonstram o pernicioso hábito colonial e catequista de tratar por perdidos, sem cultura e sem mitos, os fortes e indomáveis habitantes de um mundo pleno e já tradicional, antiquíssimo de cultura própria e sendo cruelmente invadido pela arrogante e dita civilizada Europa. Nesses primeiros relatos também se percebe que no início o contato entre europeus e indígenas foi amistoso, em nisso se fazendo o escambo de produtos da terra, caças, frutas, por objetos e ferramentas. Aos 2 de outubro de 1631, o índio Marcial, da nação Janduí, compareceu perante o Conselho de Guerra holandês, em Recife, Pernambuco, propondo aos invasores uma incursão ao território do Rio Grande. Vieram à costa da capitania um iate e uma chulapa, embarcação pequena de um mastro só, com remos e vela, conduzindo, além do próprio Marcial, os capitães Albert Smith e Juste Kloster, juntamente com alguns indígenas que tinham regressado há pouco da Holanda. Também fez parte do pessoal um português de origem israelita chamado Samuel Coxim. As embarcações fundearam ao norte da Fortaleza dos Santos Reis, no lugar Ubranduba, onde havia uma enseada. Guiados pelo clarão de uma fogueira, os agentes holandeses encontraram o português João Pereira, que havia aprisionado o índio André Tacon. Mataram o português, apoderando-se de alguns papéis por ele conduzidos. Daí seguiram-se os episódios que culminaram com a tomada da Fortaleza dos Santos Reis pelos holandeses aos 12 de dezembro de 1633. Com o domínio holandês na antiga capitania do Rio Grande, o rei Janduí, cujo acampamento principal era no local onde hoje atualmente existe a cidade de Açu, tornou-se amigo íntimo dos holandeses. No ano de 1637, o conde João Maurício de Nassau veio para o Brasil. Acompanhando, veio o judeu alemão do condado de Aldeck, Jacob Rabi, que seguiu, no ano de 1638, para o meio dos indígenas, com permissão do conde Maurício de Nassau, a fim de servir de intérprete entre os holandeses e aquela nação. Viveu 4 anos na Grande Taba, acompanhando os costumes dos silvícolas. Agradável ao grande cacique, espectador e testemunha bem aceita de tudo, escreveu a mais famosa crônica sobre os índios da nação Tará-Iriú, súditos do rei Janduí. Tal crônica, presenteada por Rabi ao conde Maurício de Nassau, serviu de base para as descrições escritas por muitos outros cronistas holandeses. Rabi era casado com uma indígena brasiliana, da nação Tupi, chamada Domingas,
Embora alguns historiadores afirmem que Domingas era filha do rei Janduí, no entanto, não conseguimos dados palpáveis a esse respeito. Daqui em diante, nesse itinerário, sempre trataremos nossos ancestrais como Tará-iriús e Janduís, denominando assim, com o devido respeito, o legado cultural dessas etnias. Agora veja, Tará-iriú derivaria toponicamente de uma espécie de peixe, chamada de traíra ou caramuru, tipo de peixe que durante o período seco se enterra no barro, voltando a reaparecer somente no período chuvoso. Peixe valente, de afiados dentes e uma iguaria predileta no cardápio dessa gente fluvial. Já janduí, janduíns, nhanduíns, nhanduís, jandouins são denominados a partir de seu chefe, Janduí, o cacique, de enorme prole e descendência. O termo Janduí deriva de Nhanduí, que significa ema pequena, assim sendo o corredor, o veloz. Em sentido diverso, o tupinólogo Eduardo de Almeida Navarro aponta, como origem do termo, o tupi antigo Nhanduí, que significa rio das emas, Nhandu sendo ema e I sendo rio. Outra sentença nos diz que o termo Janduí, em tupi, significa aranha pequena. E Câmara Cascudo também traduziu sua derivação de Nhanduí, que em tupi significa ema pequena. E afamados eram os janduís como inigualáveis corredores, semelhantes às sariemas, pernaltas e velozes corredeiras. Na realidade, essa denominação englobava várias tribos que dominavam a bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, lá nas terras de Santana, indo até ao espaço geográfico de Carnaúba dos Dantas, no Siridó. E sua aldeia principal estava localizada no lugar denominado de Fura-Boca, a cerca de 3 quilômetros ao norte da atual cidade de Açu. Eram chamados também, por vezes, de Canindé, devido à influência e liderança exercida durante o período da Guerra do Açu por um dos filhos do rei Janduí, denominado Cacique Canindé, aldeados na segunda metade do século XVII na ribeira do rio Upanema. E isso nos confirma o cronista George Markgrave, natural da Alemanha, considerado o primeiro estudioso da história natural das Américas. Chegou ao Brasil em 1638 e faz referência a diversas tribos tarairiús, dizendo-as moradores do território compreendido entre o rio Mipimbu, Trairi, e o Ceará Grande, na parte do interior, e possuindo diversos caciques e línguas diferentes. Citava os reis caciques dos Tarairiús e entre eles o Janduí, que exercia poder em Orstonog, atual rio Piranhas-Açu, Otsuaias e Drenirag, assim denominando ele, à época, os rios dessa nossa região. Tais autores são suficientes para o estudo da etnografia desses Tarairiús, cujo cacique mais famoso foi o Janduí. Os seus liderados passaram a nossa historiografia sob a denominação de Janduís ou Janduíns. No relato dele, os próprios Tarairiús se autodenominavam de Otixi-Ka-Ia-I-Noé,
Os mais abalizados estudos apresentam como tendo pertencido à nação Tará-Iriú as seguintes tribos: Janduís, Ariús ou Pegas, liderados pelo rei Peca, Sucurus, Canindé, Genipapós, Paiacus, Panatix, Javós, Camassus, Tucurijus, Arirus, Coremas. Muito citadas em nossa historiografia nordestina do período colonial. A aldeia principal desse majestoso cacique Janduí localizava-se no lugar denominado Furabuca, uma meia légua ao norte do arraial. O vale tomava a denominação de Cuniangeia, medindo 20 milhas de extensão por 2 de largura. Ao poente do rio, a uma distância de 25 milhas do litoral, ficava a grande lagoa Bajatag, muito abundante de caça e peixes. À esquerda desta, para o lado do nascente, existia outro lago chamado Itug, infestado de piranhas. Margrave, 1638. E eu não sei nem responder o senhor. Responda a primeira coisa que você acha que os indígenas antigamente comiam o quê? Eu acho que era carne crua, não era? E o que mais? E não tô lembrada não. Puxa a mente. Nessa minha mente não vai não. Arroz, feijão, panelada, chada, galinha e muitas outras coisas, né? E me lembra de comida indígena como os índios. Da caça, da caça, do preá, dos camaleões, que enfim, tudo isso. Pegava suas flechas para caçar e sair para comer. E como o preá, como muita gente até hoje come. Os janduís eram geralmente divididos em 2 grandes e distintas levas. Os assentados, formado em sua maioria de mulheres gestantes e com crianças pequenas, idosos, convalescentes e alguns guerreiros de defesa. Estes viviam entre a Lagoa do Piató, atravessando a Várzea do Açu e indo até a Lagoa de Ponta Grande, hoje Ipanguaçu. O outro grupo, os soltos, vagueavam pelas margens do rio Piranhas-Açu e seus afluentes por centenas de quilômetros, sendo formado de caçadores e coletores, homens e mulheres feitos e jovens iniciados. Assim como diversos povos, os janduís também possuíam seu rito de iniciação, chamado Corrovoiara, a corrida de toras de Carnaúbeira, esse sendo o periódico rito de passagem para a fase adulta. Esse cacique rei Janduí comandava cerca de 1.600 índios nessa Tabaçu e aproximadamente 15.000 nas demais aldeias, compreendidas entre o hoje Maranhão até a Serra de Ibiapina, no Ceará. Janduí viveu mais de 120 anos. Quando morreu, possuía 25 esposas, mas chegou a desposar mais de 50, sinal de grande prestígio no meio indígena. Depois da expulsão dos holandeses, há a retomada da colonização pelos portugueses, e o território janduís foram virando as terras do Açu, valiosas pelo regime de suas cheias vazantes para a agricultura e pecuária. Firmado um tratado, começou a chegar à região mais do homem branco. Em 1660, João Fernandes Vieira estabelece a primeira fazenda de gado. Antes de ocorrer o estabelecimento de criadores de gado do Seridó, foram colonizados estes campos na ribeira do Açu. Assim nos conta Olavo de Medeiros Filho.
E o historiador Nestor dos Santos Lima reforça essa tese, informando que o pioneiro do povoamento da região foi João Fernandes Vieira, vulto ligado à história da Paraíba, de onde foi governador no período de 1655 a 1657, e que se destacou na luta pela reconquista daquela terra do domínio holandês. Segundo Nestor Lima, foi levantado um arraial à margem esquerda do rio Açu, a uma distância de 6 léguas ao norte da atual cidade do mesmo nome. Neste já clássico livro, Índios do Açu e Seridó, Olavo de Medeiros Filho narra os trágicos e extraordinários eventos que levaram à Guerra do Açu, sangrento e cruel massacre de nossa gente, isso sendo tema carecendo de outros documentários. Durante o período colonial, existia na região hoje ocupada pelo Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, uma confederação de tribos cariris, hostil à coroa portuguesa. Dentre estas, uma das mais aguerridas era a dos Janduís. As balas dos colonizadores quebraram, por fim, essa resistência, assim como a escravidão, a assimilação cultural, as doenças trazidas pelos europeus e várias mortes dissolveram essas tribos. Restaram, por fim, a lenda e o nome. Essa fura-boca é aqui, é? Por aqui, é? Essa tal esse lugar que ainda hoje em dia chamam de fura-boca? Onde é esse lugar? Depois de uma longa e sangrenta batalha, que entrou para a história como Guerra do Açu, os costumes alimentares dos habitantes nativos do nosso território somente são acessados em alguns relatos históricos ou através do nosso cotidiano hábito. Quais heranças alimentares dos primordiais janduís ainda estão presentes na alimentação diária da população de Açu e suas localidades rurais? Para responder essa pergunta, fizemos pesquisa social em diversos locais da cidade e zona rural, presencial e virtual. É não, criatura. É porque, olha, desde ontem que eu só conto papel. Não aguento mais. Se eu tivesse que trabalhar no IBGE, eu endoidava.
Matuta a imaginação. Quando você pensa sobre comida indígena, que tipo de alimento ou receita lhe vem à cabeça? Comida indígena. Sei lá, feijoada. Não sei bem dizer. Comida indígena, mandioca, girimum e milho, é o que os índios cultivavam. Peixe, aves, caças, comida do mato mesmo, coisas de mato. Certo. Chega, E a comida que você gosta? feijão, Cuscuz. cuscuz, feijão. A alimentação era leite, da vaquinha que a gente criava, era a batata, o feijão, o milho, o que a gente plantava. A farinha, o dinheiro que a gente tinha que podia comprar era farinha, que era mistura e assim, coisa de caça. O que a carne, o salgado era coisa de caça, que os pais da gente caçavam. O peixe também, né? O peixe. Milho, né? Comidas mais, para esse termo assim puxado, é feijão, né? Deixa eu ver mais. Deixa eu ver, feijão totalmente. Cite alguns alimentos do seu dia a dia que, para você, guardam essa ancestralidade comum aos indígenas do seu território. Aqui, a minha, principalmente aqui na casa da gente, é mais o daqui, né? É a galinha, essas coisas assim, que a gente cria mesmo, né? É uma carne de criação, essas coisas assim, que a gente mesmo produz aqui, né? Como a galinha, como o carneiro, que muitos hoje criam. Muitos indígenas hoje criam. Carneiro, a cabra, né, a ovelha, e criam para comerem. Macaxeira, o inhame, que eles plantam, né, para comer. Fazem a farinha para fazer o beiju, que os índios fazem isso. Eu mais gosto de feijão, com qualquer coisa, com carne, com costela, com qualquer coisa. Se eu pudesse, eu comia peixe todo dia. Peixe, minha comida é peixe. Qual é a coisa que eu mais gosto? É batata doce, macaxeira, inhame e peixe. Não vem nada. Não vem nada? Nada. E qual é a coisa que você mais gosta de comer? Peixe. Peixe? E o que mais? Só. Só? É o que eu gosto. Peixe, camarão. No tempo que os indígenas dominavam o Brasil, né? Antes que tivesse toda essa modernidade, onde os indígenas por si, os indígenas faziam a sua comida, as suas casas, os seus lugares, né, de sobrevivência. Hoje em dia é muito raro até a gente ouvir a palavra indígena, né? Minha comida favorita sempre é uma fruta, que querendo ou não lembra o tempo indígena, né? Porque os frutíferos já vinham desse tempo indígena, né? Quando foi descoberto o Brasil, que os indígenas, as primeiras pessoas se alimentavam, sobreviviam das frutas, né? Podia ser uma mamão, uma manga, uma maçã ou qualquer outra fruta mais fácil de ser descoberta. No trato dessa pesquisa, uma coisa é palpável. As pessoas não sabem o que é indígena. Desconhecem suas ancestralidades. Não sabem quem foram os janduís. E somente através do que comem, respondem de que fibras somos trançados. Os seres são formados de acordo com o seu meio ambiente. E o seu alimento é o bem mais próximo da terra.
De dentro dela nasce, a terra sendo a mãe, e por isso louvada em cantos e versos com toda reverência. Na terra deu o que se deu, e assim antecedeu. Na terra dará o que se dá, e assim sucederá. A natureza mutável do sertão, consequência da longa estiagem e variáveis chuvas, obrigava seus nativos moradores a um regime nômade de vida. Esses janduís ancestrais levantavam ramadas em forma de A, com troncos e palhas verdes como abrigos, construções efêmeras, evitando o sol ardente ou a chuva, embora preferissem dormir ao ar livre. Pelas noites faziam fogueiras, essas que também era o fogo da comida assada e cozida. Ali ficavam para se aquecerem. Costumavam passar as noites a cantar, sob intenso contentamento. Quando acampados, procuravam iniciar o dia com um banho de rio, após o que esfregavam-se com areia grossa, banhando-se novamente em seguida. Evitavam as marchas noturnas, com medo de cobras e serpentes, somente iniciando suas viagens após haver o sol desfeito o orvalho dos campos. Nos meses de novembro a janeiro, quando o caju começava a amadurecer, eles vinham para a zona da mata, pois eram raros os cajus no sertão. As castanhas tinham enorme valor social. Quanto mais castanhas, grandes, escolhidas, mais prestígio. Levantavam acampamento e, ateando fogo às palhoças, seguiam fazendo caminho pelas vazantes do rio, em passos largos e sentidos em alerta. Chegados ao novo acampamento, com troncos, galhos secos e ramagens verdes, refaziam seus abrigos, à beira dos rios, próximo de árvores de boa sombra. Os homens saíam a apanhar os peixes, ou para a caça, enquanto as idosas arrancavam raízes destinadas ao fabrico da farinha e seus pães, talvez similares às atuais tapiocas. As mulheres dedicavam-se às lides culinárias cozidas, preparando também as bebidas. Os homens assavam suas carnes de caça e peixes direto na brasa, suspensas por gravetos. A macaxeira era o insumo principal e primordial dessa dieta, arrancada, beneficiada e replantada em cada pouso. As crônicas antigas ressaltam a elevada estatura dos janduís, capazes e dispostos para todo tipo de atividade, em nada preguiçosos, sempre faustos para a ação. Eram muito robustos, dotados de incrível força física, da pele da cor de raízes, castanha e viva, acesa. Uma espessa pele bruna, isso é, bronzeada, da cor do fogo, descreveram. As cabeças grandes e largas, membros e ossos grossos e fortes. Seus cabelos eram pretos, espessos e ásperos, cortados na testa à altura das orelhas, como uma cuia, e mantidos compridos na nuca. Depilavam o corpo inteiro, inclusive as sobrancelhas, detalhes bem expostos nestas pinturas de Albert Eco, que, enquanto conviveu com eles, fez esboços precisos do ambiente, da fauna e flora, e com isso algumas grandes pinturas, inclusive essa do cacique Janduí. Em outra, enorme e panorâmica, é ressaltada a força da tribo,
e seus costumes, através da fisicalidade da dança. E por ser uma representação em tamanho real, a tela se destaca de outras representações feitas sobre essa região e seus habitantes. Embora hoje se discuta a total veracidade iconográfica dessas imagens, onde certamente o pintor transferiu seus ideais estéticos e visão eurocentrada do primitivo e selvagem habitante do Novo Mundo, ainda se pode vislumbrar alguns aspectos de sua aparência e personalidade, também descritas por outros que com eles conviveram. Andavam inteiramente nus. Os homens atavam apenas um cordonê de fibras enroladas, amarrando o prepúcio. E as mulheres usavam uma espécie de avental em torno dos quadris, confeccionado de folhas ainda verdes e frescas, trocadas a cada banho. As mulheres são definidas como bonitas e asseadas, e assim como os homens, apresentavam um olhar fixo, direto, atento, impressionante. Ao casar, recebiam um buraco em cada uma das faces. Neles introduziam pequenos enfeites de pau ou ossos. Isso os distinguiam dos não casados. Carregavam sobre os ombros um tronco de carnaubeira, correndo com o mesmo 3 ou 4 léguas sem descansar. Isso para eles era um exercício e também fazia parte das provas dos ritos. Somente nas festas e guerras pintavam-se, com tintas extraídas do genipapo e do urucum. Portavam lindas penas de aves. Introduziam ossos, penas, pedras e pedaços de madeira nas orelhas, narizes, bochechas e lábios. Calçavam sandálias, trançadas com a fibra de uma planta chamada por eles de curaguá, como uma variedade do abacaxi, de pequeno fruto rosado e folhas roxas. Alcançavam provecta e extraordinária longevidade. O rei Janduí gozava do conceito de contar com mais de 120 anos, ainda lépido e capaz de correr. Pedro Carrilho de Andrade dizia-os homens bem dispostos, sadios, sem achaques e de largas vidas. Incrível! Cada idoso que não podia mais andar e quisesse pegar as trilhas sertão adentro, tinha um jovem forte para carregá-lo nessas viagens, assim como para caçar e pescar para ele. Esses eram chamados buá, e ser buá de um ancião era um privilégio digníssimo. Os janduís não eram canibais, como é do senso comum. Os tarairius, de um modo geral, praticavam a endoantropofagia, isto é, comiam seus mortos misturados a farinhas em comunhão com os aparentados. Até os ossos dos falecidos eram consumidos, depois de devidamente secos pelo calor solar, sendo em seguida cremados ao fogo, pilados e pulverizados junto aos cabelos. Eram misturados com mel silvestre e comidos com massas de raízes. Aos que morriam, uma memória era colocada naquele canto, ali se reunindo periodicamente seus companheiros, para fazerem uma oferenda ao agora sobrenatural dele. Quando um homem matava, em combate singular, um de seu território, passava a manter e proteger, como seus, a esposa e os filhos do morto. Eram famosos por suas festas de muitos dias, em que bebiam seus fermentados de raízes e frutas. Compartilhavam a fartura da comida por todos. Seus tambores ressoam quilômetros,
Pela noite e dia o canto e as danças não param. O idioma dos janduís foi pouco documentado. Assim, raras são as informações sobre o léxico dessas incríveis personagens, de qual linguagem muitas palavras ainda perduram, ornando os acidentes geográficos, pessoas, fauna, flora e coisas dos nossos sertões. Greg Urban considera o Tarariú uma língua isolada, até então classificada por alguns estudos como pertencente ao tronco macro-G. Ele escreve: havia no Nordeste, pré-histórico e pós-contato, uma diversidade de línguas tarariús muito grande, algumas delas isoladas, outras faladas por um número significativo de aldeias que teriam dado origem ao tronco linguístico macro-G. Novas pesquisas tentam encontrar uma possível organização de um idioma tarariú, a partir da lagoa do Tapará, aqui no Rio Grande do Norte. O uso pós-invasão ibérica de cavalos pelos tarariús tem sido, na etnologia, um dos elementos à sustentação da tese de que os mesmos não pertencessem ao tronco linguístico macro-G. E é sabido pela tradição que a língua deles nada tinha de presa, soando cantada num toar cadenciado, como imitações de pássaros. Importante, apesar dos antigos textos nos mostrarem a grafia índios, dizemos corretamente indígenas. Recomenda-se também aldeia, terra ou território indígena em vez de tribo. E, para grupos indígenas, use etnia ou povo. Nossa gente, nossa comida. Nossa comida, nossa gente. A alimentação básica dos janduís compunha-se de caça, pesca e raízes, tubérculos, batatas, da coleta de frutos, do mel e alguns cultivares. Quando o Oshtonog voltava a seu leito, os janduís regressavam às suas aldeias costumeiras, à época do plantio. Cultivavam principalmente milho ou maize-um, vários legumes e abóboras em forma de bilha. Assim, Rodolfo Baro refere-se a essas roças, onde se encontrava grande quantidade de milho, pronto a ser colhido. Também ali haviam plantações de amendoim, mamoeiros, bananeiras e uma planta chamada iampampé. Apreciavam muito, enquanto caça, as cobras e os lagartos. Os porcos e preais do mato eram assados na própria gordura. Não usavam o arco e flecha, preferindo lanças longas e afiadas, e também dardos, que eram impulsionados através de uma meia cana, alcançando metros de distância. Portavam tal canudo entre os dedos, regularmente, e pesados espadões de madeira rija, sólida, como o pau-brasil. Com essas clavas abatiam porcos e grandes roedores. Eram capazes de partir um homem ao meio, de um único golpe. Também portavam pequenos machados de pedra polida, munidos de longos cabos.
Observando as estações das chuvas, o clima, astros e os ciclos da lua, praticavam a agricultura de mandioca braba, variedades de milho e feijões rústicos, batatas, amendoim, girimuns e fumos, refazendo essas roças através do plantio de boas e selecionadas estacas e sementes. Seguiam jornada só retornando ao lugar na época de comer. Detinham a laboriosa técnica de assar alimentos com brasas enterradas. Para isso, cavavam um buraco na terra e assim alternavam camadas de alimento, folhas, cinzas e brasas, ali deixando até que ficassem num ponto perfeito ao consumo. Não guardavam para o dia seguinte o alimento que pudessem comer de imediato. Quando não encontravam água para beber, contentavam-se então com aquela fornecida pelo orvalho da madrugada e que se acumulava nos cantos e recantos dos lajedos, nas folhas molhadas. Possuíam admirável agudeza de olfato, qualidade utilíssima à vida de caçadores que levavam. Quando trovejava e soprava fortemente o vento, havia uma abundantíssima pescaria na Lagoa Baiatá, a enorme Lagoa do Piató, em Açu. Os peixes eram tão gordos que dispensavam o uso de gorduras para prepará-los. Tal lagoa, nos meses de março a abril, recebia o transbordamento do rio Açu, mal conseguindo as mulheres transportar todo o peixe apanhado para o acampamento. Ao término das refeições, entoavam cantos e dançavam. Fabricavam uma espessa bebida à base de mel de abelhas, de coloração branca como leite. Suas farinhas, broas e pães eram feitos com a fécula de uma raiz, por eles denominada de atu, similar à atual macaxeira, que também, mastigada e cuspida em potes para fermentar, viravam uma espécie de cerveja. A macaxeira é também chamada de castelinha, pão de pobre, aipim, uaipi, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, manivieira. Já mandioca, do termo tupi mandió ou manioca, significa casa de Mani, sendo Mani a deusa benfazeja dos Guaranis. No Brasil, o termo mandioca amarga ou mandioca brava é utilizado para as plantas com teor de ácido cianídrico superior a 100 mg por quilo, enquanto que o termo macaxeira, mandioca mansa, mandioca de mesa ou aipim é utilizado nas plantas que possuem menos de 50 mg de ácido cianídrico por quilo de raiz fresca sem casca. A macaxeira tem o alimento escondido na terra. Há muito tempo se diz e se escreve que ela é a mãe do Brasil, desde quando ele ainda era chamado Pindorama. É preciso replantar as manivas logo no início das chuvas, quando a umidade e a temperatura são essenciais para a brotação e enraizamento. E pode ser plantada em consórcio com batata doce, os milhos, os feijões, melancia, maxixe. Criança, eu estava na feira
e um velho pajé raizeiro me contou uma história, de tanto ouvir dizer, repassando as gerações incontáveis. Imá era uma bonita jovem, sempre virgem, que cuidava e guardava num pulsar, de palha forte e trançada, as preciosas pedras do cacique Janduí, aquele sendo o primeiro da geração antiga deles. Essas pedras chamavam Quenturá, mais preciosas que 100.000 vezes 100.000 castanhas de caju, e eram, em dia de festa e celebração, cozinhadas num grande alguidar de barro, misturadas aos alimentos, para que nunca faltasse comida para aquela gente toda lá deles. Num dia de muita caminhada, cada um procurando a difícil caça naqueles dias, ou algum peixe, já que até o grande rio estava só um cipó da seca, a aldeia se mudando há vários dias, venturando melhor passagem, Imá perdeu a bolsa com as pedras. E depois de dias de muito procurar, auxiliada por todos e até por grandes guerreiros e pajés, não se encontrou as tais quenturais. Então, sofrida do remorso e da longa busca sem sucesso, ela enfim se matou. Ou uma cobra mordeu ela. Alguns dizem até que ela foi enterrada viva, pelo próprio dela capricho. Mas o que se conta é que a comoção do povo foi tão grande que ninguém quis comer a carne de Imá. E aquilo abalou o céu e choveu por muitos dias e noites. Era a terra só água e o firmamento escuro, o sol uma faísca de nada lá detrás das nuvens. Naquilo lá, já sendo mal assombro, pelo dizer dos pajés. O cacique, então, preocupado com o futuro de todos, já vendo a miséria e a fome matando muita gente, mandou cozinhar Imá para todos comerem, e por isso cortou uma tira do próprio couro da perna para misturar no alguidar, como uma oferenda. Mesmo assim, ninguém quis comer, não se chegava nem perto, e o fogo mesmo não acendia naquele mundo de chuva. O jeito sendo, pensou o cacique, era ele mesmo enterrar ela. E assim fez. E para isso procurou lugar e estante no escondido, de todos não ver ele fazendo. Se foi aí, a chuva parou e a terra secou, o sol abriu e já se via o cantar dos pássaros no céu. E tudo foi sendo esquecido e o caminhar recomeçou, à procura de caça e de pesca pelos sertões adentro, margeando o grande rio. Num tempo depois, já época da descida para a safra dos cajus, passando pelo mesmo lugar, encontraram uma frondosa planta, florida e nunca vista. As raízes saíam da terra de tão grandes e formosas, do marrom acobreado, bonito, como a pele deles mesmos, e dentro, tão branca e lisa como dentes. Resolveram comê-la. O gosto do sabor do novo foi de boca em boca. Aquela era a mais gostosa raiz que já comeram. E o lugar era o mesmo que o Janduí enterrou Imá.
Entre os janduís havia uma lenda que falava num Deus da criação. Esse tinha 2 filhos, morando lá nos confins do céu. De repente, o mais novo foi embora. Desceu para a terra. Então, esse Deus Pai enviou seu filho mais velho para buscar seu filho mais novo. Porém, o filho novo e seus filhos já nascidos na terra acabaram maltratando e matando esse irmão mais velho, que depois de morto ficou na terra, um espírito invisível entre seus parentes, por vários dias e longas noites, e somente depois de observar atento todos os costumes deles, ascendeu ao céu, retornando para contar ao pai. Fez uma expedição para cá e com seus soldados botaram ordem aqui na região, até porque tinha tido uma guerra chamada Guerra dos Bárbaros, que aconteceu aqui durante um período. Enfim, ele criou aqui um novo aldeamento para os índios e assegurou aqui o estabelecimento dos colonos portugueses. Acalmou aqui a região. Que começa logo depois que esses dois aqui, ó, chegaram em Embustônia com a mão na... O problema é que você... E eu preparei... Viva o rei, viva o rei! Um banquete real de entrada pro queixo cair no chão e arrogues recheados de creme. Sua situação, me sinto obrigado a tomar uma atitude. Foi a Mayumbu! Sim, eu sei que vocês trabalham em equipe, mas também sei que você é o verdadeiro líder, por isso... Ai, me lasquei! Declaro aqui, diante de todos, que você seja... Ai, me caguei! Memória é a capacidade mental de codificar, armazenar e recuperar informações, como sentimentos, acontecimentos, imagens e ideias. Esse processo psicológico fundamental está relacionado com a aprendizagem, a identidade pessoal, social e cultural. São 3 as fases da memória. Codificação, quando há entrada da informação. Armazenamento, na consolidação e manutenção da informação no sistema de memória. E evocação, esse o acesso vivaz. E a reprodução, produção de informações já armazenadas. Os Tarairius Janduís foram, sim, os preciosos e temidos aliados dos holandeses contra esses santificados criadores de gado, invasores. Concedidas as primeiras 6 Marias no interior semiárido do Nordeste, certos grupos Tarairius, principalmente aqueles aparentados dos Janduís, começaram a sentir os efeitos negativos representados pela desapropriação de suas terras. Para eles, indispensáveis à obtenção de sua alimentação, voltada para a caça, a pesca, a coleta de mel e o sistema de agricultura aberto. Quando já se encontrava bem promissora a criação extensiva dos rebanhos bovinos, pastando intensamente esses cultivares ancestrais, naquele sertão,
irrompeu um intenso movimento de reação à presença dos fazendeiros por parte dos Tarairiús, fenômeno que é conhecido nas crônicas da época como a Guerra do Açu ou dos Bárbaros. Tal movimento de autopreservação recebeu, por parte de escritores mais românticos, a denominação de Confederação dos Cariris, quando sabemos que os cariris, em grande número, foram utilizados como combatentes na repressão àquele levante, em que predominou o elemento Tarairiú, cujo grupo mais famoso foi o dos Janduís. E teve seu início cerca de 30 anos após a expulsão dos holandeses. Algumas eras atrás, aqui nesse pedaço do planeta. São esses janduís que entram em luta contra os conquistadores de suas terras. Luta que se prolongou por décadas. E nesse período de tempo, apesar das mazelas, evoluíram em outros aspectos culturais. Assimilaram hábitos, vícios e costumes ditos civilizados. Deram-se a vestir-se, aprenderam outros idiomas, passaram a manusear armas de fogo, chegaram até a fabricar pólvora, necessária ao uso de tais armas. Rápido também tornaram-se eficientes cavaleiros, e eram os melhores. Venceram e perderam batalhas que não devem ser esquecidas. Na defesa desse território, o deles nosso território, enfrentaram as provações mais raras e caras. A gente tá vendo aí na frente uma igreja muito bonita, pessoal. Olha que top aquela igreja ali, que é a chamada Igreja Matriz de São João Batista. Vamos dando um zoom ali para vocês poderem ver. Ao lado ali tem a Praça Getúlio Vargas. Olha aí, pessoal. Top, hein? Muito bonita. A gente não chegou a se aproximar mais, porque a gente queria andar pela cidade para mostrar mais coisa para vocês. Inclusive eu já tive aí no pé dessa igreja, na verdade aqui nessa rua que fica de frente para ela, almocei ali no self-service e tive a oportunidade de ver como ela é bonita. Vale muito a pena ver essa igreja de perto e visitar a Sul, né? Muita gente passa ali pela BR-304 e não conhece a cidade de fato, mas vale a pena entrar aqui dentro, dar uma voltinha. Quem gosta de história, quem gosta de ver aqui monumentos maravilhosos como esse da igreja, vale a pena dar uma entradinha e checar de perto. Andando pela cidade, a gente se faz outra pergunta. Será que existe um apagamento ou o que falta é um avivamento cotidiano desse extraordinário vigor janduís na poesia que ainda resiste em nós? Mas aquilo que a gente comia antepassado era só Dore, chique-chique, né, que chama. E aí era a demais resistência que tinha, né, tinha mais. Daí por diante, essas frutinhas do mato, tinha diversas delas. Tinha o colé, tinha Juá. Juá, Juá. Quixaba. Quixaba só tinha no Rio. Eu sei lá, porque se é o tejo eu gosto muito. Ainda hoje eu comi tejo. Eu comi lá um pedaço com mim.
Foi, começou a menino. Se é o tejo, eu gosto muito. Se é o camaleão, eu gosto muito. Se é o peba, eu gosto muito. Se é o tatu, eu gosto muito. Pra mim é as carnes. Plantar o feijão, o milho. É demais que a gente plantava. Era feijão, milho e batata. Macaxeira, que você já falou, né? Macaxeira. Plantava para todo canto. Nós plantava aqui para Silvério, Zé Francelino. Aí pulava aqui para São José. Feijão, arroz, e nesse caso aqui é peba. Tejo. Tejo e peba. Os mais velhos mesmo, eles falavam muito de cuscuz de macambira. Cuscuz de macambira? Chique. Eu comiam muito, os antigos mesmo, mas até passado mesmo, né? Aí depois foi que começou a surgir, né? O feijão de corda, né? O mocotó de boi, o corredor de boi, entendeu? Fazer os pirão, rapadura com o corredor de boi pra roça, pra trabalhar, pra prear, o tiu, né? Que é o tejo, a gente conhece como o tejo aqui, rolinha, todo tipo de aves silvestres da gente que a gente tem nativa, sabe? Chegava a comer cobra, lagarto, essas coisas? Não, cobra não. Agora lagarto sim, entendeu? Mas aí, tirando da caça, aí tinha a pesca, normal. O texto de Sinhazinha Vanderlei, escrito em 1954, pouco antes do falecimento dela, nos traz uma retrospectiva de um Açu colonial e que ela consegue descrevê-lo tão bem e com tanta precisão que chega até os seus dias, que chega até aquele ano de 1954. Ela sempre procurando fazer links com pessoas que ainda estavam vivas, com pessoas que ainda transitavam pela cidade, como um resgate que procurava localizar aqueles que lessem no tempo. Portanto, ela cataloga e faz um apanhado de todos os costumes que o Açu conservava enquanto população, desde a colonização, desde a presença dos indígenas naquele território. Então, no aspecto culinário, no aspecto da comida que aqueles indígenas, que aqueles nativos tinham, ela faz apontamentos muito interessantes sobre os costumes dos índios janduís, que eram ferozes, que eram muito excêntricos no modo de comer, preferindo sempre tripas cruas, preferindo comer as vísceras e deixar a carne, relatando inclusive para esse episódio um ataque que fizeram a partir da Fazenda São João dos índios vindos do Apodi. Então, Dona Sinhazinha resgata esse passado colonial, procurando deixar, como ela mesma diz ao final do seu texto, para a posteridade, uma prova de que o Açu tem uma história notadamente relevante no cenário norte-riograndense, por ser uma das cidades, dos povoados mais antigos, e que ela procura, para a posteridade, para a juventude de minha terra, como ela mesma diz, deixar registrado aquilo. O que infelizmente só foi publicado integralmente em 1963 com Família Vanderlei, História e Genealogia de Walter Vanderlei, que publicou no Rio de Janeiro esse texto integral. Então, nós devemos, inclusive, lutar para que essas anotações, como é intitulado o texto dela, consigam sair, consigam ser publicadas e disseminadas para cumprir de fato o desejo de quem escreveu, que é que todos tenham acesso e que todos procurem, a partir daí, preservar a sua memória, preservar a sua história, para que nunca isso se perca pelo esquecimento ou pela negligência. Nossa gente, nossa comida. Nossa comida, nossa gente. A comida é acolhida. A alimentação é viva. Os saberes dos sabores guardam histórias, enriquecem memórias. O alimento é território e fala pela gente toda. Ainda que a comida tenha sofrido muitas influências, pelas históricas grandes migrações,
essas e as humanas migrações que não cessam, novas técnicas de cultivar, criar e processar os víveres, tendências virtuais, venham sendo modificadas ao longo do tempo pelas mudanças do clima, da poluição e da desordem humana e da pressa das grandes cidades, a alimentação, guarda em detalhes, em sua essência viva, a originalidade no paladar. E é a principal responsável pela construção de boa parte daquilo que hoje compõe o que é nosso e cultural. E, nascidos do ambiente e formados pelo território, somos aquilo que comemos. E mais importante, transportamos e expressamos o que isso significa. Quem somos? O alimento, e por isso a culinária, é indisfaçável tratado cultural de cada povo. Justamente por isso, ela é muito característica de cada lugar. A alimentação indígena, como exemplo, possui variações até mesmo entre um grupo e outro, conviventes no mesmo território. Em comum, elas possuem o uso de ingredientes muito simples e naturais, fácil de plantar e criar, como a macaxeira, o milho, os jirimuns e as frutas típicas, as sementes, as ervas e os peixes e aves, aqueles retirados diretamente do lugar em que se vive, num acordo delicado com a natureza, numa poesia diária entre a terra e o paladar. Nossa culinária é também encanto. O Açu e seu vale são grandes por isso.